Bom dia, bom dia. Aí, boa. Quem falou bom dia alto aí? Bom dia. Aí, boa. Me puseram aqui para compartilhar com esse grande amigo, esse menino bonito aqui, Rafael Baiocchi. E de manhã a gente trouxe uma reflexão que eu aconselho todo mundo a ouvir depois, né? A gente grava essas mensagens, estão disponibilizadas no YouTube. Aliás, estão disponibilizadas também no nosso aplicativo. Quem aqui ainda não baixou o aplicativo da paróquia? Levanta a mão. Quem não baixou? Todo mundo baixou, né? Não, vocês não baixaram não, gente. Pode levantar a mão. Quem não baixou, levanta a mão. Aí, tá vendo? Então é o seguinte, baixem aqui o aplicativo, foi um investimento que a gente fez para melhorar a nossa comunicação, né? Então nesse aplicativo você vai ter as palavras que são compartilhadas aqui, então todas as palavras você pode acompanhar lá pelo aplicativo. Nós temos também a lista dos nossos pequenos grupos, está tudo lá. E nós temos também Bíblia e etc. Você pode fazer pedido de oração, mas tem também o campo para você fazer sua oferta, devolver o seu dízimo. Então está tudo lá. Vai ser o ambiente para a gente se conectar e para estar mais perto aí um do outro. Amém? Então está aí, Sal da Terra, Alfa, você pode baixar lá. E aí você ouve a primeira palavra. Mas o que a gente compartilhou no primeiro culto foi uma palavra que Deus colocou no coração do Rafa, no meu também, e no meu caso, estava lá em Romanos, no capítulo 10. Quem quiser abrir aí, Romanos 10, foi uma palavra que bateu forte assim no meu coração, irmãos, porque Paulo está falando ali para crente, Paulo está falando para a igreja, Paulo está falando, não está falando para desavisado, está falando para quem conhece o Senhor, está falando para quem anda com o Senhor, que tem comprometimento com o Senhor. E ao falar para a igreja de Roma, ele vai dizer, falou, olha, no verso 1, eu oro, minha oração é para que Israel seja salvo, para que Goiânia seja salva, para que o sal da terra Alfa seja salvo. Ele está orando por você e por mim. Mas aí no verso 2, ele dá uma pedrada, ele dá um diagnóstico sobre a nossa espiritualidade, quando ele diz assim, eu sei que eles, Israel, sei que eles, sal da terra Alfa, sei que eles, Goiânia, Brasil, eles que são cristãos, são crentes, que temem a Deus, eu sei que eles têm dedicação por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Porrada, né? Sei que eles têm dedicação por Deus, mas isso aí é entusiasmo sem entendimento, é zelo sem discernimento, é emoção. A gente é crente emocionado, crente entusiasmado, mas a gente é raso. E aqui, se a palavra aqui for compartilhada pelo Rafael, pelo Marlos, não for pelo Paulo Júnior, não serve. Não for pelo Paulo Júnior, eu levanto e vou embora. Se não for o louvor do Damon, da Ellen, da turma aqui, se for um louvor do Resenha, não serve. Porque não está me emocionando. Se as paredes não tiverem pintadas de outra cor, eu não vou nem falar o nome para não te criticar os irmãos que gostam, então as paredes mais escuras, não serve. Se as músicas não tiverem 15 minutos, 20 minutos para eu viajar, para eu sentir assim, meu espírito parando no ar, não serve. E Paulo está dando uma exortação, está dizendo, olha, eu sei que vocês têm zelo, vocês têm dedicação, mas é o seguinte, vocês são entusiasmados, vocês são uns crentes emocionados, mas não tem entendimento, não tem conhecimento. E isso é forte porque quando a gente não entende o método de Deus, quando a gente não entende a palavra de Deus, quando a gente não entende a liturgia de Deus, que é uma não liturgia, aí a gente cria as nossas próprias liturgias, métodos, formas de fazer. E aí, quando eu crio a minha própria liturgia, o meu próprio evangelho, porque eu não entendi, eu acho que o meu evangelho, Rafa, ele é melhor quando a parede está de uma certa cor, o louvor tem uma certa situação, a palavra tem uma certa forma, e esse é o meu evangelho. O meu evangelho é a minha empresa que eu desenho de um certo jeito, os meus projetos que eu construo de uma certa forma, o meu casamento que eu desejo que seja assim ou assado, o meu cônjuge que eu desejo que não
me importune que faça tudo o que eu quero que ele faça. Quando não é assim, eu me frustro, mas eu continuo desenhando essas coisas. E aí eu chego para Deus com essas coisas prontas e peço para que Deus abençoe. Então, eu faço os meus projetos, desenho as minhas situações, as minhas coisas, desenho o casamento ideal, desenho a família ideal, desenho a empresa ideal, desenho a igreja ideal, coloco tudo num PowerPoint, numa apresentação, num pitch, tipo pitch de startup. Quem é startupeiro aqui sabe. Né? Então eu apresento para Deus aqui e falo, Deus, ó, a ideia que eu tive aqui. Olha só, se eu tiver uma mulher assim, se eu tiver uma empresa assado, se eu tiver mais dinheiro na conta do que este saldo que está aqui na tela, se eu tiver algumas coisinhas a mais aqui, rapaz, olha o projeto que eu montei. Eu preciso que o senhor abençoe só algumas coisas aqui que está faltando. O senhor não precisa ocupar muito com isso, não. Pode continuar o que o senhor fazendo, é muita gente no mundo, 8 bilhões de pessoas, deve dar um trabalho danado. Para mim mesmo, eu só quero esse ponto que é o que está faltando. Essas são as coisas que eu não consigo fazer, nem pensar. Mas o resto eu já bolei tudo, está tudo desenhado. Só quero que o senhor abençoe o meu projeto. Então, eu monto as coisas, desenho as coisas, imagino as coisas e aí eu trago Deus para me ajudar. Ao invés de conhecer a Deus, de entendê-lo profundamente e de perguntar para Deus, Deus, cadê seu PowerPoint de hoje? O que nós vamos fazer aí? O que tem para hoje? Com quem que eu vou encontrar? Com quem que eu vou sentar? Com quem que eu vou conversar? Quem eu vou abençoar? Vou ser abençoado por quem? Eu sou um advogado. Quem é que precisa do meu trabalho hoje? Quem que eu vou abençoar? O que nós vamos fazer juntos hoje, Deus? Então, eu peço a Deus para entrar nos meus projetos, mas eu não quero entrar nos projetos de Deus. Isso Paulo está dizendo, é falta de entendimento, é excesso de entusiasmo. E a pergunta não é aqui hoje se a gente segue ou não uma religião. Isso eu já entendi que todo mundo segue. A pergunta é se a gente já conheceu a Cristo. Porque a gente fala que ama a Deus, mas já não conhece profundamente a Deus. A gente fala que ama o Evangelho, mas a gente não conhece profundamente o objeto do nosso amor. Eu sei que o Paulo Júnior conhece muito mais Bíblia do que eu. Mas o que eu faço para conhecer tanto quanto ele? É cômodo para mim sentar aí no banco e ouvir o Paulo Júnior, o Cláudio me ensinarem. Mas qual o esforço, qual o empenho que eu tenho feito para acessar a mesma fonte que ele tem e conhecer a mesma coisa que ele conhece a partir do que Deus já deixou escrito para ele, para mim e para você? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes eu leio a Bíblia por dia? Quantas vezes eu já li a Bíblia de capa a capa? Eu já fiz isso algumas vezes, menos do que eu deveria. E esse ano eu fiz o propósito de ler novamente a Bíblia de capa a capa. Existem aplicativos, não sei se quantos já fizeram, você baixa o aplicativo, esse aplicativo da sua Bíblia, procura plano, você vai poder ser guiado pela leitura bíblica em um ano. Isso, meu irmão, é intencionalmente buscar conhecer a Deus e se aprofundar no relacionamento com Ele. Abrir a palavra, como o Serjão faz todo dia, 5 horas da manhã, ler a Bíblia e mandar um versículo, mandar um bom dia para os irmãos, porque ele já falou com Deus na abertura do seu dia. No raiar do sol, ele já estava batendo um papo com Deus, ele já estava conhecendo o que Deus tinha para o coração dele. Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes você faz isso? E é preciso a gente prestar atenção nessas coisas, porque senão nós vamos continuar sendo crentes rasos, entusiasmados, emocionados. E aí a gente vai dizer que o culto é abençoado só se eu sentir um arrepio, se a música foi boa, se eu sentir meu corpo levitar, aí o Espírito Santo estava naquele lugar. Mas quando a palavra rasga o seu coração, quando a palavra diz aquilo que te tira da zona de conforto, porque o Evangelho é para nos tirar da zona de conforto, o Evangelho é para nos confrontar. O Evangelho é para dizer que nós não estamos vivendo segundo o padrão de Deus para nós. O Evangelho é para deixar a gente nu, sem qualquer razão, sem qualquer máscara, e mostrar as nossas fraquezas como elas são, os nossos pecados como são. O Evangelho é para mostrar em Jesus Deus como Ele é e o homem como ele deve ser. O Evangelho é para nos confrontar, mas se eu não conheço esse Evangelho, então eu estou vivendo a minha própria religião, entusiasmado com aquilo que eu chamo de Evangelho, com as regras que eu criei,
e trazendo Deus só para dar uma pincelada nisso tudo e achando que essa coisa vai dar certo. E aí a gente chega num grande problema, né? Que é a definição de Cristo. Mais cedo eu compartilhei aqui sobre um livro que chama O Cristo Universal, do Richard Rohr. E ele traz algumas coisas que eu até anotei, que são interessantes. Ele coloca lá, né, que Cristo não é o sobrenome de Jesus. Ele traz uma ideia do que é o Cristo. Porque também se a gente ficar assim, eu tenho que conhecer a Deus, é Cristo, Cristo. Mas o que é Cristo? Fica ainda muito solto, né? E esse livro ele traz um conceito de que Deus optou por manifestar no invisível. Deus optou por manifestar o invisível no que chamamos de visível. Então todas as coisas visíveis são a revelação dessa energia espiritual de Deus. E aí ele coloca, muito antes da encarnação de Jesus, Cristo estava profundamente impregnado em todas as coisas. Muito antes da manifestação de Jesus, Cristo estava profundamente impregnado em todas as coisas. Nas coisas criadas, inclusive. É por isso que você sente um regozijo muito grande quando você vê uma paisagem bonita, a beleza das coisas criadas, a beleza da natureza, a beleza do seu irmão, a beleza do seu cônjuge, a beleza do seu filho. Porque todas as coisas criadas são frutos do amor de Deus. Deus amou tanto as coisas criadas que se fez as próprias coisas criadas. Jesus fala, eu vou, mas eu deixo com vocês o meu próprio Espírito. Essa transferência de identidade, essa promessa de que nós teríamos como vasos de barro um tesouro depositado dentro de nós, o próprio Espírito do Senhor, isso precisa entrar na nossa consciência com uma profundidade muito grande, irmãos. Porque é muito forte isso. Você entender que você tem dentro de você a identidade do próprio Criador, daquele que criou todas as coisas. E se é assim, por que eu tenho medo? Se Deus habita em mim, por que uma doença pode me derrubar? Se Deus habita em mim, por que uma crise financeira me deixa para baixo? Por que uma crise conjugal me deprime? Por que uma briga com os meus amigos, com um amigo, por que uma traição me faz querer tirar a própria vida? Por quê? Se eu tenho dentro de mim a essência do próprio Deus, então eu deveria entender que, como Cristo, e o Rafa trouxe isso muito bem na primeira reunião, como Cristo, eu estou plenamente equipado para viver tanto as alegrias quanto os espinhos da vida. Eu tenho plena condição de enfrentar as circunstâncias sem ansiedade, sem medo, com alegria, com regozijo, na certeza de que essas coisas não definem quem eu sou, mas elas são coisas feitas para alguém com a minha identidade enfrentar. E aí, muitas vezes eu fazia uma oração, e agora essa semana eu refleti sobre ela, e eu refleti que era uma oração equivocada, porque eu orava assim, Rafa. Eu falei, rapaz, a gente vê na Bíblia tanto lugar Deus falar de força, de coragem e de sabedoria, que eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer numa oração é agradecer por todas as coisas, e se eu for pedir, eu pedi só essas três coisas, força, coragem e sabedoria. Então, as minhas orações muitas vezes passavam por isso, por um pedir força, um pedir coragem e um pedir sabedoria. Mas aí eu me vi na seguinte situação, essa é a oração de um crente entusiasmado, mas não de um crente com entendimento. Porque, vamos lá, força. Algumas orações, como força e coragem, não são orações nossas para Deus. São orações de Deus para a gente. O Marcos falou isso no Ser Valente, ele falou, é Deus orando aqui. Então, quando a gente olha lá a passagem para Josué, Deus não está perguntando para Josué, Josué, você está forte? Josué, você já está pronto para entrar na Terra Prometida, para liberar esse povo? Não. O texto diz, lá em Josué 1, ali de 6 a 9, depois você pode ler, ele diz, Josué, seja
forte e corajoso. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não é uma oração do homem para Deus pedindo força e coragem, mas é uma ordem, uma oração de Deus para o homem dizendo: seja forte e corajoso. Força e coragem, meus irmãos, não é então um sentimento. Força e coragem é uma decisão espiritual. A força também não é uma força física. Eu pedir para Deus, ou eu receber de Deus uma ordem de que eu seja forte, não é para que eu, doente, eu fraco, me sentindo mal, eu receba ali de repente uma porção ungida de uma força que me energiza e aí me faz levantar e derrotar o gigante. Não é isso que ele está falando. Porque Jesus também disse, e essa é uma constatação de Jesus, lá em Mateus 26, 41, Jesus diz: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a característica da carne está dada, é um diagnóstico do próprio Jesus. A carne é fraca e, portanto, a força que Deus está mandando Josué ter não é uma força física e nem é uma força relacionada a temas da carne, como, por exemplo, uma força psicológica, uma força mental, porque o cérebro, a alma, ela vai estar sempre contingenciada, eles vão estar sempre contingenciados por as nossas questões de carne. E o diagnóstico de Jesus é: a carne é fraca. Logo, a força que Deus está ordenando que Josué tenha é uma decisão espiritual de não querer achar que o evangelho vem para consertar a nossa carne, para curar as nossas enfermidades necessariamente, para nos dar uma paz emocional, sobrenatural, para nos curar de toda dor emocional profunda que a gente tenha. Isso pode até ser uma consequência de algo muito maior, mas não é essa a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho não é uma força de carne, mas é uma força de espírito. É uma entrega a Jesus, uma entrega a Cristo, não daqueles aspectos materiais meus, mas daquilo que é mais essencial em mim, que é o meu espírito. No momento que eu entrego, é uma decisão espiritual, o meu espírito ao Espírito Santo, no momento em que eu deixo de querer controlar a minha vida a partir daquelas forças que eu acho que tenho e deixo Deus controlar a minha vida, todas essas outras circunstâncias podem, eventualmente, ser experimentadas. Eu posso ser alguém saudável, mas também posso não ser. Eu posso ser alguém mentalmente forte, mas posso não ser. Eu posso ser alguém psicologicamente rígido, mas eu posso ter lá meus traumas e minhas dores. No entanto, essas circunstâncias de carne, que é fraca, não definem o meu espírito, porque meu espírito e no Senhor eu estou forte diante das circunstâncias da vida. Então eu vou ser um doente que vai ministrar aos meus colegas de hospital. Eu vou ser alguém com as minhas dores experimentadas em todas as circunstâncias da vida, as minhas dores emocionais, psicológicas, que agora, naquilo que eu fui consolado, eu passo a ter um ministério de consolação dos outros. Não porque eu fui curado dessas coisas, mas porque eu experimentei na perspectiva de um filho de Deus que entrega o Espírito ao Senhor e toma a decisão de ser forte nele, independente e apesar das circunstâncias. Essa é a força. E a coragem? A coragem, a gente viu no mesmo trecho de Josué, que também foi uma oração, uma ordem de Deus para Josué. E aí a gente acha que a coragem é a ousadia. Coragem na Bíblia não é ousadia. Coragem na Bíblia é a ausência do medo. E o que é que lança fora o medo? A Bíblia diz: o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. E o mesmo apóstolo João que fala isso, fala que quem é o amor? Ele diz: Deus é amor. Então, no momento em que eu tomo a decisão espiritual de ser forte, mas também ser corajoso, o que eu estou fazendo, no fundo, é tomando a decisão de querer parar de governar a minha vida e deixar ser governado por Deus, porque Deus é amor. Deus, sendo amor, lança fora
todo medo. E porque agora não vivo com medo, eu sou um homem corajoso. E a força e a coragem, então, são orações de Deus para mim. Agora, a sabedoria não. A sabedoria, Rafa, essa já é uma oração nossa para Deus. A sabedoria foi aquela que Salomão colocou como principal tema da sua oração. Quando Salomão ora a Deus, ele podia pedir N outras coisas, mas, no entanto, o que ele pediu na oração famosa de Salomão para Deus? Sabedoria. E porque ele pediu sabedoria, Deus deu para ele o quê? Força e coragem. E todas as outras coisas que ele não pediu. E aí eu separei alguns trechos aqui, porque eu acho que o entendimento do que verdadeiramente deveria ser a nossa oração pode fazer com que a gente entre nessa profundidade no Evangelho que nós deveríamos ter e que nós talvez não estejamos tendo, que é o entendimento do que é essa sabedoria que deve ser necessariamente objeto da nossa oração e que vai trazer para a gente a força e a coragem para enfrentar os dilemas da vida, enfrentar todos os desafios da vida. Porque a Bíblia diz que o Josué, quando Deus manda ele ser forte e corajoso, Deus fala para ele o seguinte: medite nesse livro da lei dia e noite para ter certeza de que será cumprido tudo que nele está escrito. Está lá em Josué 1:8. Então a fórmula que Deus deu para Josué para buscar ser forte e corajoso, para buscar orientar essa decisão espiritual, era meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é a sabedoria que está posta e escrita diante de nós. E aí Tiago 1 vai dizer, no verso 5, se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus generoso, e ele a dará. E aí, para Jó, ele entendeu isso muito bem. Ele diz, o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. E Paulo fecha, com chave de ouro lá em Colossenses 2:3, que até é o texto que você trouxe de manhã. Ele diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria em conhecimento. Então, meus irmãos, a sabedoria, que é exatamente o que a gente deve buscar em oração, não é também para que a gente tenha de Cristo todas as respostas. É para que a gente entenda de uma vez por todas que Ele é a resposta. Salomão pediu sabedoria. Sim. Nós somos uma geração que recebeu a sabedoria encarnada. E o nome dela era Jesus. Jesus veio em carne, andou entre nós, ensinou entre nós e depois derramou o Espírito sobre nós, de modo que hoje nós temos acesso a essa sabedoria que é Jesus, que está posta na palavra de Deus, que nós podemos acessar todos os dias e nós podemos então agora, enfim, viver um evangelho mais profundo, porque nós buscamos em oração e com profundo entendimento intencional de conhecer a Bíblia, de meditar sobre ela, de entender e conhecer quem é o nosso Salvador, nós podemos acessar a sabedoria. E a sabedoria não é para ter respostas pontuais, mas é para conhecer aquele que é a resposta. E conhecendo aquele que é a resposta, nós vamos nos ver, Rafa, pessoas fortes e corajosas para enfrentar esses desafios que vêm pela frente. A minha oração é que 2026 seja um ano em que nós deixemos de ser crentes emocionados, crentes entusiasmados, e passemos a ser esses crentes profundos conhecedores do Evangelho, para que a gente possa, meditando no Evangelho todos os dias, ser conhecido como gente sábia, como gente que não retrocede, como gente que tem a força e a coragem que nós decidimos espiritualmente buscar, apesar das nossas fraquezas e das nossas lutas, sabe? Amém. Amém. Irmãos, assim, a gente precisa refletir sobre o que a gente está conversando. Assim, queria que vocês fossem muito sinceros e a resposta viesse do fundo do coração de vocês. Quem aqui ama Jesus, levanta a mão. Agora, quem aqui teve um encontro com Jesus? Bando de mentiroso. Vocês são um bando de mentiroso.
Vou dar mais uma chance. Quem aqui conheceu Jesus? Ainda tem uns amigos mentirosos aí que eu amo, mas é um bando de mentiroso. O que eu estou querendo conversar com vocês, que eu acho que é a reflexão do que a gente está trazendo aqui. Meu filho, Miguel, numa conversa essa semana, a gente conversando muito sério, ele falou: papai, Jesus não existe. E aí eu parei, a hora que ele falou isso, falei: uai, filho, mas o papai te explicou quem é Jesus. Ele falou: sim, mas Jesus já morreu tem tempo. E aí tem esse tanto de irmão aqui, amigo meu, falando que conheceu Jesus. Se vocês conhecerem Jesus, assim, a não ser que vocês tenham passado aí, consigam ser transferidos de era, vocês não conheceram Jesus. Ninguém aqui conheceu Jesus. Nem eu, nem o Marlos, ninguém. Sabe quem que vocês conheceram? O Cristo. O Cristo vocês conheceram. O Messias. Vocês não conheceram Jesus. E a nossa dificuldade está sendo de perceber que conhecer Jesus é para todos. Todos podem conhecer Jesus. Os livros da história falam sobre ele o tempo inteiro. Jesus está em tudo, em todas as histórias. Seja ela de qual religião for. Porque Jesus, ele foi presente em determinada era. Mas o Cristo transcendeu as eras. Sabe quem que é o Cristo? Aquele que em Isaías 53 fala sobre ele o seguinte: o Cristo, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, todos nós. Amém? Esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Em quem não tinha a menor beleza, em quem não era nada de significante para aquela época. Esse era o Cristo. E aí, a conversa com meu filho foi difícil, porque aí eu precisava explicar para ele quem era o Cristo. Porque eu falei para ele, falei: não, papai, o filho, Miguel, o Jesus que você está falando hoje habita em você. Habita dentro de você. Agora o Cristo habita dentro de você. E sabe por que é difícil ter essa conversa com ele? Porque ao ter a conversa sobre o Cristo com meu filho, eu preciso explicar para ele que agora dentro dele habita aquele que foi transpassado. Aquele que levou sobre si todas as coisas, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. Então eu estou ensinando para o meu filho que ele vai ser aquele que vai carregar a transgressão do amigo dele. Aquele que vai ser afligido por o que não era dele. Aquele que passará por provações que nem sempre foram causadas por ele mesmo, mas que agora o Cristo que habita nele vai fazer ele estar preparado, forte e corajoso. Ainda que ele seja traído. Porque não foi o filho que traiu. O filho estava preparado para ser traído, assim como nós, em qualquer área. Estamos prontos para receber todo tipo de enfrentamento e batalha, né, Rafa? Então, a gente trazer essa reflexão para o começo do ano é a gente entender como conhecer a Deus. Porque ler a Deus, as informações, ter o entendimento de quem Jesus era, isso tudo Paulo já tinha. Paulo era alguém sem crise. Eu, o Marlos e 99% aqui, não vou dizer 100%, não vai ler a Bíblia tanto quanto Paulo lia. E Paulo tinha todo o conhecimento possível das informações necessárias. Mas o que faz Paulo entender finalmente quem Cristo era, o Messias, aquele que era o esperado por todo o povo de Israel? Quando Paulo, ao seguir os discípulos de Cristo, vê em todos aqueles dando a vida por Cristo, por quem eles viram, por Jesus. Então Paulo vê lá o apedrejamento de Estevão e fala: cara, esse povo está doido, esse povo enlouqueceu. Como assim? A razão da esperança da fé nossa,
que eles diziam ser Jesus, morreu. Então, como é que esse povo ainda continua tendo esperança, sendo que ele já morreu? Como assim? Essa é a cegueira de Paulo, que é curada em Damasco. Por quando os olhos dele, ele cai ao chão, cego, e ele finalmente tem um encontro com Cristo. Paulo não teve encontro com Jesus, igual todos nós. E ele, a dúvida dele era exatamente entender como que aqueles discípulos se entregavam toda vez à cruz, sendo que a razão da esperança deles já tinha morrido. Então, como que Estevão, como que Pedro, como que esses amigos aí estão dando a vida por isso? Sendo que aquele que era a razão da esperança deles já não estava entre nós. Então, Paulo tem um encontro com Cristo. O Cristo ressurreto encontra com Paulo. E aí, toda a informação, todo o conhecimento que Paulo tinha armazenado começa a fazer sentido. Tanto sentido que ele tem que ficar longe um tempo para ver se aquilo ali começa a entrar nas entranhas dele. E aí, finalmente, começa a fazer conhecimento ao Paulo. Porque aí o Paulo vai entender que ele é feito, ele é produzido, nele habita aquele que, Jesus, que chega na cruz e fala assim: Pai meu Pai, meu Senhor, meu Deus, por que você me abandonou? Mas que também dentro dele existe aquele que fala assim: Pai, aqui eu cumpro a minha vocação e entrego a minha vida em suas mãos. Um verdadeiro filho, não um devoto da divindade. Vocês entendem isso? Porque a alegria de Deus é olhar do céu e falar: aquele é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ponto, né? Que a gente fica achando que o evangelho é para nos ajudar a tentar ser uma pessoa melhor. Mas o evangelho é para a gente parar de tentar. Está consumado. Tudo que tinha que ser feito já está feito. Imagina que Deus está te olhando nessa manhã, irmão. Olhando para você de forma sincera, sabendo tudo que passa no seu coração. Tudo. Ele sabe de toda a sua vida. Não adianta mentir para ele. Igual a gente mentiu aqui, não tem crise, tá? Porque o ser humano mente aí de 1 a 2 vezes por dia. Por medo de ser exposto, por medo de... Enfim, para se resguardar. O ser humano mente de 1 a 2 vezes no mínimo por dia. O crente também? Todos eles. Sério? Todos nós. Todos nós. Então não entra em crise com o que você fez, com o que você deixou de fazer. Mas tem um convite para você. Deus te faz um convite. Esse convite é: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ao ter esse convite, você precisa entender, como meu filho precisa entender, e eu preciso entender, e fui ensinado por ele, de que Cristo habita em mim. Cristo está dentro de mim. Sabe para quê? Para curar todas as coisas. Para curar tudo. Deus não põe vinho novo em vaso velho. Deus quebra o vaso para fazer um novo. E todos os dias, irmão, não é um momento na sua vida. Não foi quando você se batizou. Não é quando você, enfim, teve um momento, um êxtase com Deus. Não, todos os dias. Deus quebra o vaso que você construiu para construir um novo vaso onde ele vai colocar o vinho dele. Sabe o que é o vinho dele? É o seu sangue derramado em favor dos seus irmãos. Por isso que Paulo em Colossenses vai dizer: agora, finalmente, entendendo, conhecendo a Deus, agora eu me alegro. Eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo. Então agora o meu corpo, a minha vida, esse vaso, é para manifestar aquelas aflições que Cristo não conseguiu transcender nas eras, mas agora há um Filho de Deus aqui nesse lugar, nessa era, em 2026, para revelar as aflições no corpo do que Cristo revelou na cruz. Esse é o convite para você. Esse é o convite de Deus para nós. Esse é o convite dele. Porque aí dela eu vou me tornar ministro. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a responsabilidade que Deus atribuiu a mim, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus?
Cristo. A palavra de Deus não é Jesus. A palavra de Deus é o Cristo, o Messias que foi entregue. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério. Qual que é esse ministério? Fala comigo, irmão. Que é Cristo em nós. Que é Cristo em nós. A esperança da glória. Sabe o que mantém a todos com esperança? Sabe o que mantém a todos capazes de conhecer aquilo que é a esperança da glória? As nossas aflições. Como nós fomos transpassados por todas as aflições que Cristo teve. Como nós fomos traídos. Como nós fomos injustiçados. Como nós fomos zombados. Como em nós não havia nada de belo para ser admirado. Mas que ainda assim a nossa vida era feita em sacrifício dos nossos irmãos. Porque agora eu não penso mais só como um filho. Mas agora eu penso como Cristo. Aquele que deu a vida para que a sua vida fosse gerado muitos irmãos. Então, se todos nós hoje podemos ser chamados de filhos de Deus, é porque teve alguém que pensou como um pai. Que, amado pelo seu próprio pai, não poupou, não se poupou. Estava pronto para ser sacrificado a uma morte de cruz, para que na cruz o seu sangue derramado fosse colocado em vários vasos novos aqui todos os dias. Cristo é o pão partido em favor de nós. Cristo é o vinho derramado, o sangue derramado em favor de nós. E esse é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho não é para que você alcance o céu. Entenda isso muito bem, amigos. O convite do Evangelho não é para que a gente alcance um lugar futuro, de um lugar onde não haverá dor, onde não haverá medo, onde não haverá maldade. Não. O convite do Evangelho é para que você viva o céu na terra. Para que hoje todo o mundo possa conhecer o que é um ser visto do céu. Como é você com a roupa do céu e não com a roupa que você quis vestir. Translúcido, visível, exposto, com marcas, com cortes, com sangue, feio, horroroso, sem medo de morrer. É esse que o mundo está para conhecer. O mundo não está aqui para conhecer as nossas boas maneiras. O mundo está aqui para conhecer a minha capacidade de se sacrificar em favor daquele que não conhece o mesmo pai que eu tive. Porque meu irmão na cruz, olhando para mim, para toda a desgraceira que era a minha vida, a ausência total de graça, a ausência total de beleza, a ausência total de mérito, a ausência total de tudo, ele olhou para mim e me amou. Amém? Então, Jesus na cruz, viu você sentado aqui nesse banco, olhou para você do jeito que você estava e te amou. O que você faz com isso agora? Qual que é o Cristo que os outros vão ver a partir da sua vida? A hora que você for embora daqui, eles vão ver alguém pronto para ser sacrificado em favor dos eles. O seu olhar para o outro vai ser o mesmo olhar de Cristo na cruz para você? Essa é a nossa resposta. Esse é o dia que se chama hoje, que a gente acorda, levanta, quebra o vaso das nossas expectativas e começa a ser moldado para receber o sangue do sacrifício, olhando para o outro e falando: irmão, eu não estou aqui para descobrir o que você tem para me oferecer, mas eu estou aqui para oferecer minha vida em seu favor. Fala, amém, Pepe? Eu sou o sacrifício em favor de vocês. Sejamos Cristo aonde a gente estiver. Paremos de adorar Jesus. Jesus já foi. Ele veio para ser rápido, mas para que Cristo
fosse conhecido na vida dele, assim como pode ser conhecido em cada um que está aqui. Amém? Essa é a minha oração. Para que meu filho não tenha dúvida de que eu não estava falando sobre Jesus. Ele vai precisar ver Cristo em mim. A dúvida gerada no coração do meu filho é a resposta que eu tenho que dar. E num ano desafiante como esse, a pergunta que eu faço é: nós temos consciência de que hoje nós somos o Cristo revelado em nosso meio? Quem está achando que é uma outra coisa? Quem está achando que aquele Jesus, Cristo, hoje sumiu, não está entre nós? Tem alguém achando assim? E se não tem, então quem é o Cristo hoje na sociedade? Você pode ser a unha desse corpo. Você pode ser o fio de cabelo desse corpo. Você pode ser a boca desse corpo. Mas nós somos o corpo desse Cristo, visivelmente manifestado em 2026. E a pergunta que eu quero que cada um responda no íntimo é: quem sou eu quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo, eu estou me comportando como Cristo? Como corpo de Cristo? As minhas atitudes, as minhas emoções, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, são feitos, eu deixo de fazer, eu executo somente quando os outros estão me vendo, ou lá no escuro do meu quarto, quando ninguém está vendo. O que eu estou fazendo ali pode ser publicado na primeira página de um jornal para dizer: olha, o que Cristo fez hoje. Sabe, amados, assim, o Evangelho não é para que eu mude para então aceitar. Não, eu aceito o Evangelho. A mudança é uma consequência. Mas ela precisa acontecer. Eu não posso dizer que eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador e agora eu sou parte do corpo de Cristo e continuar me comportando, agindo, executando atos ou me omitindo a eles que não combinam com essa natureza nova. Eu preciso deixar para trás as coisas velhas, essas já passaram, olhar para frente, com os olhos fitos no autor e consumador da minha fé, Cristo Jesus, e avançar, digno de ser chamado alguém que é filho de Deus, corpo de Cristo, parte de Cristo. Então, que em 2026 as pessoas de Goiânia possam olhar para cada um de nós e dizer: olha, estou vendo Cristo, vi como é que Cristo é, vi como é que Cristo ama, vi como é que Cristo cuida, como é que Cristo ajuda, como é que Cristo faz. Se cada um de nós agir dessa forma, Goiânia vai ser uma cidade melhor. Agora, imagina se cada cristão dessa nação agir conforme a natureza que está dizendo que tem. Nós deveríamos ser uma nação melhor. Que em 2026 a gente alcance essa transformação de sociedade. Essa é a esperança da glória. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, nosso Pai, Pai nosso que estás nos céus, desperte em nós o Espírito Santo. Desperte em nós esse Santo Espírito que habita no nosso íntimo para nos fazer conforme a semelhança do Filho que o Senhor nos fez para ser. Desperte em nós o Cristo, o Messias, o enviado às escolas, o enviado ao trabalho, o enviado à padaria, enviado a todos os lugares para lhe sermos o pão que alimenta, o sangue que lava todos os pecados. Sermos ali a plena manifestação de quem o Senhor é. É esse Pai que nos fez. Nós queremos ser feitos dessa natureza, Senhor. Quebra em nós tudo aquilo que é velho. Quebra em nós tudo aquilo que muitos anos foram construindo de conceito. Quebra em nós aquilo que nós pensamos ser.
Quebra, Pai. Deixa só o novo. Traz o novo a partir daquilo que é o nosso espírito, que o Senhor deixou no meio de nós. Nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, nos dê situações para exercermos a força, para exercermos a coragem do que o Senhor preparou em nós. Que sejamos sábios, Senhor. Que sejamos sábios, que a palavra do Senhor esteja impregnada em cada gotícula do nosso sangue, em cada gotícula do nosso corpo. Seja a manifestação de quem o Senhor é, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Para que o Teu Espírito queime dentro da gente, nos torne incapaz de não manifestar quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não esqueçam das suas ofertas, das suas contribuições, daquilo que vocês tiverem no coração. Tem a cajuína lá no final para abençoarem a família do Antônio, da Esther e todos que estão aqui. E que o amor do Pai, a graça do Filho, a consumação, a consolação do Espírito, a comunhão dos santos, seja presente na nossa semana. Amém? E amém.